Opa, bom, hoje a gente vai falar de um filme que foi chegando de mansinho, e quando chegou surpreendendo muita gente. Hoje a gente vai falar do mais novo filme da franquia Alien, e que eu já adianto pra vocês que pra mim só tá abaixo dos dois primeiros e dos dois grandes clássicos que essa franquia proporcionou pro cinema. Para começo de conversa, esse filme se situa bem entre Alien e Aliens. Eu digo isso por conta da sua cronologia, mas também por conta da sua espinha dorsal. Esse filme trabalha muito bem o horror que o primeiro filme da franquia trouxe para o cinema, mas também ele arremata muito bem a parte de ação, principalmente nos seus momentos finais. É o que a Hannah Montana chamaria de o melhor dos dois mundos, mas ainda assim, com esses dois filmes como base para si, ele ainda consegue trazer algo de original nessa trama. Mas para falar dessa originalidade, eu vou ter que trazer o nome do principal responsável por isso, que para mim é o diretor desse filme aqui. O nome dele é Fede Álvares. Fede Álvares chamou a atenção de Hollywood e de muita gente após o seu sucesso com A Morte do Demônio lá em 2013. Mas para mim, o melhor trabalho dele viria um pouquinho mais para frente com O Homem nas Trevas. Em O Homem nas Trevas, um grupo de jovens resolve entrar na casa de um idoso para roubar algumas coisas de valor ali. Na casa só teria esse cara cego, mas ele é completamente maluco e perigoso. Aqui em Alien Romulus, a gente tem alguns jovens tentando roubar algumas coisas de valor da Weyland. A questão que eles não sabiam ainda é que aquela nave que eles estão tentando roubar é basicamente um ninho de xenomorfos, o que torna essa viagem ou essa aventura completamente perigosa. A trama de Alien Romulus e O Homem nas Trevas conversam entre si, parecendo até que a trama de O Homem nas Trevas é meio que uma base para Alien Romulus. Eu digo isso não só na questão textual, até porque o filme aqui utiliza desses cenários que a gente tinha lá também. Um exemplo disso são os momentos claustrofóbicos que são usados para criar tensão. Ainda tem a mixagem de som que me lembra muito o que a gente viu lá, mas também a gente tem a fotografia utilizando cada um daqueles cenários para fazer um ótimo trabalho. Em um futuro não tão próximo, as pessoas podem falar que o Homem nas Trevas é meio que o Fede Álvares se testando para fazer Alien Romulus. Outro ponto de destaque nesse filme aqui tá no roteiro. Ele consegue trazer dois personagens extremamente cativantes para a gente acompanhar, fazendo principalmente com que a gente se importe com eles. E isso é meio que obrigatório quando se faz um filme de terror, né? Fazer personagens bons em filme de terror é obrigatório sim. Pode reclamar aí, é obrigatório. É claro que a atuação dos dois protagonistas, desses personagens que eu falei pra você que ganharam destaque aqui, é claro que essas atuações realçam ainda mais esse sentimento de um cuidado um pouquinho maior com esses personagens, ou com a criação de personagens. Mas se eles não tivessem um texto base para fazer essas atuações, provavelmente muita coisa teria sido perdida. Vide Prometheus e Alien 4, que tem esses problemas também. A Kylie Speney, já destacada por esse canal no vídeo de Guerra Civil, ela tá aqui como a protagonista do filme, e ela consegue carregar esse filme aqui com certa tranquilidade, principalmente nos momentos em que pedem um pouco mais dela, tanto no horror quanto na ação. Ela consegue fazer isso muito bem. O David Johnson, por outro lado, ele consegue também trazer a parte do drama que os personagens eu posso dizer assim, os personagens artificiais de Alien perdem, principalmente depois de Prometheus. Eu falo depois de Prometheus por conta do que o David trouxe naquele filme para os aliens. É claro, já tinha um pouquinho disso, mas em Prometheus ficou mais forte. Sim, eu acho que você percebeu que eu falei um pouco mais do que normalmente eu falaria sobre outros filmes da franquia, e parece que esse filme mergulhou todinho no mundinho Alien, ou sei lá, na ideia que o Ridley Scott tem para Alien. O debate sobre gerar algo maligno ainda está presente, o debate também sobre a exploração da mão de obra tá lá também, mas aqui ainda assim tem um toquezinho de originalidade. Alien não tem o nome de Romulus à toa. É claro que tem a importância das naves com esses nomes, mas aqui a gente está falando de Rômulo e Remo, os irmãos que, segundo a mitologia, fundaram Roma. Essa irmandade para construir algo diferente é o que guia esse filme aqui para mim. Tendo a Rey, interpretada pela Kylie Speney, como protagonista, tratando o Andy como um irmão, mesmo ele sendo um androide. As decisões que ambos têm que tomar para se salvarem, ou para salvar um ao outro, ou para não irem um contra o outro, são o coração do filme para mim. E mesmo tendo outros personagens que podem atrapalhar essa relação, ou que podem acabar com essa relação, os dois vão buscar de todas as formas construir algo diferente e manter essa relação deles. E isso é
forte pra caramba, dando destaque ainda mais para esse argumento de que a família é algo que a gente vai construindo com o decorrer da nossa vida, com as pessoas que a gente vai acolhendo no caminho, não só as pessoas que nos são designadas quando a gente nasce. Para além desse subtexto de Alien Romulus, que eu poderia ficar falando, ainda tem um trabalho de fotografia absurdo aqui. Digo com certa tranquilidade até que se esse aqui não fosse um filme puxado para o gênero de horror, provavelmente o Galo Olivares provavelmente teria sua indicação ao Oscar, tá? O trabalho de luzes e orquestrar como essas luzes entram nas cenas parece bastante um trabalho do diretor sabendo onde colocar a câmera, mas é algo que a gente vê com o Galo Olivares desde Roma, quando ele dirigiu a fotografia de Roma do Afonso Cuarón. É fantástico, viu? É fantástico. Outro trabalho fantástico está com os efeitos especiais, mas eu acho que tem tanta gente falando sobre ele que eu vou guardar alguns centavos meus sobre isso pra, quem sabe, falar mais pra frente. Alien Romulus é forte, entrando com o pé na porta dessa franquia. Essa franquia que parecia implorar por um filme indivisível desde os dois primeiros, dos dois clássicos. Isso acontece muito porque esse filme aqui consegue passear e utilizar as melhores coisas que esses dois primeiros filmes trouxeram para a franquia, trouxeram de melhor para essa franquia. Isso, é claro, sem deixar um pouco da sua originalidade. Isso tudo sem deixar de colocar a sua marca na franquia. Vá ao cinema ou assista Alien da melhor forma possível. Alien Romulus vale muito a pena. Bom, esse foi o meu comentário sobre Alien Romulus. Eu adorei a experiência. Como eu falei, parecia que a franquia estava implorando por um filme indivisível. Aqui embaixo está passando as minhas redes sociais. Na descrição eu vou deixar para você o link para você acompanhar a trilha sonora desse filme, para você ir no site do Pitacos do Leleco acompanhar essa ou outras críticas, e também meu Letterboxd, se você quiser me acompanhar lá. Eu volto logo com outros vídeos, e é claro, se você quiser deixar uma sugestão de filme que eu não falei aqui ou que você queira ver eu falando, é só deixar nos comentários, viu? Te aguardo lá embaixo. É isso, até a próxima e tchau, tchau.